Muito obrigado, Sr. Presidente. Eu queria começar por lhe colocar uma questão que tem a ver com um conjunto de comparações possível entre o momento anterior a 2008 e o momento atual. Sendo certo que o Sr. Governador já abordou aqui diversos aspectos dessa evolução, por exemplo, ao nível legislativo, ao nível da atitude, ao nível da organização interna, etc, etc. Mas eu queria lhe colocar o problema de dois diferentes ângulos. Antes de 2008 havia, se a memória não me engana, mas o Dr. José Alvarez sabe seguramente, várias equipas consignadas. Isto é, se eu bem entendi na altura, um conjunto de pessoas que estavam afetas à supervisão de um conjunto de bancos. Não era só o BPN, era o BPN mais 3 ou 4 ou 5. Dependia da dimensão, suponho eu. E a questão que eu lhe coloco é a seguinte. Estas equipas que se constituem em função dos bancos, o senhor percebeu que desde 2006, 5, 4, 7, até agora, houve mudanças não apenas na estrutura, mas nas pessoas. Isto é, houve rotações. É que eu vejo aqui o Dr. Alvarez, que era exatamente a mesma pessoa da altura, uma delas. E, portanto, eu queria perceber se efetivamente houve ou não houve uma alteração de equipas, que é também uma forma de evitar vícios. Esta era a primeira pergunta. Outra pergunta era esta. Vícios, habituações, rotinas, conhecimentos, cumplicidades, enfim, uma série de coisas que a gente pode desenvolver por aí fora. Depois, há uma outra ideia que, quer queiramos, quer não, independentemente da nossa posição pessoal, parece ser objetivo que se torna claro que o Banco de Portugal não podia detectar fraudes, ou dificilmente as poderia ter detectado. Por exemplo, eu estou de acordo que, provavelmente, só numa fase muito terminal é que poderia ter determinado a existência do Banco Insular. Mas julgo que não é segredo para ninguém que o conjunto de irregularidades e ilegalidades cometidas no Banco de Portugal, no BPN, não se resumiram nem de perto nem de longe ao Banco Insular. O Banco Insular são 220 milhões de euros de prejuízo, mas, por exemplo, as contas de investimento é bastante mais. E as contas de investimento foi uma das bases essenciais da falcatrua. E, portanto, a pergunta que eu lhe coloco é esta, Sr. Doutor. Para muitos de nós, e não lhe vou perguntar a sua opinião, porque isto era, de facto, indelicado, é evidente que da parte do Banco de Portugal houve um conjunto de procedimentos, eu vou utilizar as palavras com cuidado para ser o mais prudente e benévolo possível. Um conjunto de procedimentos pouco adequados, pouco intrusivos, para utilizar uma expressão que utiliza, com uma atitude bastante complacente, que permitiu que um conjunto de irregularidades e até ilegalidades se prolongassem no tempo. Doutor, isto é um dado adquirido para muita gente. E a pergunta que eu lhe faço é, já coloquei esta questão e ninguém... Eu coloquei a 3 pessoas, a 2 pessoas, o senhor é a terceira. Coloquei ao Dr. Miguel Cadilho, coloquei ao Dr. Vítor Constâncio e agora coloco-lhe assim. As instituições do nosso país, sejam elas quais forem, são objeto de auditorias externas. Uma atitude de auditoria simultaneamente ou de fiscalização, como quiser. E
era importante nós percebermos quem é que pode intervir no Banco de Portugal deste ponto de vista. Quem é capaz de dizer, não, os senhores estão com uma organização que é propensa a que isto aconteça. Não é as fraudes, não é a detecção de fraudes. É a não detecção das outras situações e que deviam ter sido detectadas. Pessoas, rolamento de pessoas, organização. Não, este senhor foi responsável. Afinal, aqui há uma responsabilidade do fulano tal, do cicrano de tal, que não procedeu diligentemente, que não insistiu, que não fez isto, que não fez aquilo. E, portanto, isto só é apurável, não por uma auditoria interna do banco. O banco, naturalmente, também pode apurar internamente, mas por uma entidade externa. O Dr. Vítor Constâncio outro dia falava de um conselho de 3 pessoas que existia dentro do próprio banco, que aparentemente podia ter esta possibilidade e esta incumbência, mas eu julgo que será difícil que a tenha. Não poderá ser seguramente um Tribunal de Contas, entre aspas, com todo o peso que o Tribunal de Contas tem, por exemplo, sobre a atuação legal administrativa da administração pública, por exemplo. Eu queria que o senhor falasse sobre isto. Doutor, com todo o gosto. Doutor, eu vou-lhe colocar mais 4 questões. Sr. Deputado, se puder ser com alguma celeridade. É com a celeridade que as questões e a importância me permitirem fazer. Sr. Deputado. Eu queria ouvir a sua opinião pessoal, porque é importante, como economista, sobre 4 situações. A primeira tem a ver com aquilo que se designa vulgarmente situação de empréstimos de liquidez concedidos pelo Banco Central. E para que não se diga que o senhor não estava a viver cá, eu posso colocar a questão em termos genéricos. Esta decisão perante um banco que está com estas dificuldades é decidida e anunciada, tem uma cobertura legal ou não tem, e a cobertura legal, essa legislação permite-lhe ou não permite fazer que tipo de procedimentos? Isto é, pode ceder a liquidez de qualquer maneira, é obrigado a proceder de uma determinada forma para ceder essa liquidez. Não seria melhor fazê-lo, definir um montante à partida e ceder a liquidez em tranches largas, grandes, ou é adequada uma gestão diária desta cedência? O que é que, do ponto de vista legal, está a conformar este processo? Segunda questão. Eu gostava de ouvir a sua opinião sobre aquilo que vem sendo classificado como risco sistémico. Já ouvimos nesta Comissão, 2 posições completamente diversas e quase irreconciliáveis. Uma que diz que o risco sistémico de um banco chamado BPN podia atingir 10% a 13% do PIB. Outra que diz, não, um banco com 2%, mesmo com estes depósitos, tinha um risco menor. Relacionado com isto, como é que se evita este risco sistémico, mesmo que ele exista em pequeno grau? Já vimos, uma foi a opção nacionalização. Outra foi a opção FEDIVER. Chama a opção FEDIVER à encenação da compra do BPN pela Caixa. Está claro, para mim, é minha convicção que foi uma encenação. Terceira, uma outra hipótese, que era a que foi utilizada em situações do mesmo género noutros países, por exemplo, no salvo erro, com a informação reservada que tenho, pode ser deficiente, no Banesto. Isto é, chama aqui os bancos principais, cada um tem não sei quantos uma cota de mercado. Se houver um risco sistémico, os senhores, para não cairmos todos, responsabilizam-se por correspondente à sua cota de mercado no mercado. Isso foi usado em vários locais. Foi usado, salvo erro, em Espanha. Esta hipótese tinha ou não tinha pernas para andar em Portugal nesta situação em concreto, evitando tudo o mais?
É que se for assim, se esta fosse uma via possível, percebo muito bem porque é que na altura a banca, toda a banca, esfregou as mãos de contente com a nacionalização. Eu agora vou dizer exatamente o que é que aconteceu. Não é nacionalização, é a nacionalização dos prejuízos do BPN, como nós dizemos. E, finalmente, também é importante ouvir a sua opinião sobre aquilo que é o regime de imparidades. Isto é, também sobre isto há duas posições radicalmente diferentes. Há uma que tem dito aqui o seguinte: não, nacionalizar só o BPN, segregando o BPN do grupo, não teve qualquer influência no disparar das imparidades entre novembro e dezembro. Passaram de 700 para 1624. Há outra que diz o seguinte, não é radicalmente diferente. Se calhar é. Outra que diz o seguinte, não. O salto das imparidades teve a ver com 3 fatores. A crise mundial, a agravar-se. O outro, a diferença de critérios utilizado pela consultora. E também o facto de ter havido uma segregação do grupo. Isto é, o facto de ter havido uma separação do BPN do grupo gerou necessariamente o surgimento de imparidades que de outra forma não teriam surgido. E são estas as perguntas que eu gostaria de lhe colocar. Sr. Doutor, uma pergunta final, para evitar uma terceira volta. Sr. Doutor, e vou procurar ser o mais anónimo possível. Nós recebemos aqui uma informação do banco de que havia 5 processos em curso relacionados com esta matéria. A informação que nos deu hoje ao deputado Afonso Oliveira, logo no início, é que 2 deles estão resolvidos. Eu entendi bem e os outros 3 não. É isto? E tem que responder no fim. Portanto, é só para confirmar se 3 se mantêm por resolver. E, Sr. Doutor, se acha... esta pergunta preocupa-me, porque eu sei que o senhor vai dizer que houve 50 mil páginas, mas, Sr. Doutor, a verdade é que a vida moderna não se compadece com esta demora. E mais, não se compadece com uma outra questão, que eu já sei que vai discordar de mim, mas eu vou ter que a dizer, com o secretismo público que tudo isto tem. Eu, se for arguido de um processo qualquer no tribunal, é público que o sou. O mesmo acontece consigo. E os senhores, Banco de Portugal, fazem disto uma reserva, e não são seguidos pela CMVM. Sr. Doutor, tenho que dizer isto, não são seguidos no mesmo plano pela CMVM. Os senhores fazem disto um segredo tão grande que nem sequer dizem, nem reconhecem os nomes. E isto, numa sociedade democrática, não ajuda à transparência. Pelo contrário, ajuda à opacidade e à criação de fatores de aparecimento de problemas.